Oi, gente! Hoje nós vamos continuar trabalhando com pontos notáveis, nosso último encontro, e vamos trabalhar algumas propriedades, vamos rever algumas propriedades e vamos trabalhar em cima delas através de alguns exemplos, ok? Então vamos lá! Começando com triângulo retângulo. Uma particularidade para começar a nossa história com triângulo retângulo. Os lados que compõem o ângulo de 90 recebem um nome específico, a gente chama de catetos, tá? E o lado oposto ao ângulo de 90 recebe um nome especial também, que é a hipotenusa, ok? Então não estranha, hein, quando vocês virem no problema essa nomenclatura. E agora a propriedade do triângulo retângulo. Vamos recapitular. Galera, olha só. A gente vai construir aqui um triângulo retângulo. Vou pegar aqui a ferramenta polígono, ó. Um triângulo retângulo qualquer, tá? Vou garantir aqui que ele seja retângulo, beleza? Vou tirar aqui esses rótulos, tá? Ó, tirei. Ó, tirei. Aí agora eu vou ajeitar, colocar esses vértices aqui do lado. Vou só lembrar pra vocês, tá? Aí, o que a gente quer? A gente quer a construção, vou medir aqui o ângulo de 90, deixar marcadinho. A gente tá vendo pela malha quadriculada, vocês estão vendo, né? Que é o ângulo de 90, mas deixa eu registrar aqui, é 90, tá? Colocar aqui, galera, bom, foi 90. Aí, tá falando o quê? Que a mediana, qual é a propriedade, né, que a gente tem que destacar? A mediana tem alguma relação com esse lado aqui oposto ao ângulo de 90, tá bom? Então, vamos ver qual é a relação? Vamos construir aqui a mediana. Ponto. A mediana é construída a partir do quê? Do ponto médio, né? Então, ponto médio do lado oposto, que é o lado AC. E a mediana é o segmento que vai do vértice em questão até o ponto médio do lado oposto. Beleza. Vou tirar esse rótulo aqui, beleza. Agora, lembrando sobre os pontos notáveis, qual é o ponto notável que cai sobre um lado quando o triângulo é retângulo? Cai sobre um dos lados. É o circuncentro, né? O circuncentro é exatamente o encontro das mediatrizes. Bora fazer! E o que é a reta mediatriz? É a reta perpendicular a uma dada que passa pelo seu ponto médio. Nós vamos fazer a mediatriz dos segmentos, tá bom? Vamos lá. Então, a gente precisa disso, ó. Primeiro, traçar o ponto médio. Então, o ponto médio daqui já está, ponto médio do BC, ó. E o ponto médio do AB. Pronto. Tracei os pontos médios. Agora, eu vou fazer as mediatrizes, que são as perpendiculares a esses segmentos. Ó, mediatriz 1. Qual é a mediatriz do lado AC? É a perpendicular ao lado AC que passa pelo ponto médio D. Ah, tá bom. Qual é a mediatriz do lado AB? É a perpendicular a esse lado AB que passa pelo ponto médio, F. Olha lá. Exatamente o encontro das mediatrizes no triângulo retângulo se dá em um dos lados, né? Então, o circuncentro, quando o triângulo é retângulo, ele fica sobre um dos lados, tá? E o circuncentro é o que mesmo também, hein? É o centro da circunferência circunscrita. Circunscrita é que está do lado de fora. Então, vamos fazer? Ó, circunferência aqui, ó. Tem o centro e passa pelos seus vértices, olha lá, tá? Então, peraí, qual se é uma circunferência que passa pelos vértices, né? É o centro da circunferência circunscrita, peraí, a distância desse ponto, desse centro, né? Desse circuncentro, até tocar os vértices tem que ser obrigatoriamente a mesma, né? Eu só vou medir aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, distância, ó. AD, ó, CD e BD, ó, olha lá, a medida é a mesma, tem que ser, por quê? O circuncentro, o encontro das mediatrizes, ele não é
ele não está à mesma distância dos vértices, ou seja, por esse motivo, ele é o centro da circunferência circunscrita? Sim. Logo, BD tem que valer a mesma coisa que o AD e que o CD, logo, ele é metade desse lado aqui. Sim, ele é raio, tá? Todo mundo aqui é raio. Ou seja, o DA é raio, o DC é raio e DB é raio. Então, em particular, ele não é mediana? A mediana não é o segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto? Sim. Então, a mediana do triângulo retângulo, ele vale exatamente a metade da medida desse lado oposto a esse ângulo de 90, ok? Então, eu posso variar, ó, posso variar aqui. Se eu mantiver o ângulo de 90, ó, triângulo retângulo, opa, olha lá, a medida é a mesma. Então, a mediana continua sendo a metade do lado oposto, tá bom? Ó, mexi, a propriedade se mantém. A medida da mediana, né? A mediana vale a metade da medida do lado oposto ao ângulo de 90, tá bom? Então, depois desse trabalho com GeoGebra, o que você tira de conclusão, né? Que em um triângulo retângulo, a mediana relativa ao ângulo de 90 tem medida igual à metade do lado oposto a esse ângulo, tá? Em outras palavras, o que a gente tem? Em um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa tem medida igual à metade dessa hipotenusa. Então galera, falou que o triângulo é retângulo. O que você tem? Que a mediana é igual à metade da medida da hipotenusa. Então, daquele meio, daquele ponto onde a mediana alcança a hipotenusa, eles disparam segmentos de mesma medida. Tem a mesma medida que a própria mediana em si, ok? Fui. Vamos lá. E no triângulo isósceles? No triângulo isósceles, vamos usar o GeoGebra aí para ver o que a gente tem. Vamos lembrar. Quando o triângulo é isósceles, gente, vamos lá, galera, vou montar aqui, vou usar a malha para garantir que nosso triângulo é isósceles, ok? Então, os lados AB e AC têm a mesma medida, ok? Dá para visualizar isso bem através da malha quadricular, tá bom? Aí agora eu vou lá, vou mostrar, ó, as bissetrizes, tá? Mostrei a bissetriz relativa a cada vértice, ó. Relativa a cada vértice. Eu encontro das bissetrizes, as retas que dividem o ângulo em questão, o ângulo por onde elas passam, em duas medidas iguais, né? Em dois ângulos de medidas iguais. Então, beleza, esse é o incentro. Agora, as alturas, segmentos que partem do vértice até o lado oposto, formando o ângulo de 90. Então, ó, altura 1, altura 2, altura 3. E o encontro das alturas é o nosso ortocentro, tá bom? Vamos lá, mediatriz. Mediatriz é um segmento perpendicular ao lado, que passa pelo ponto médio. Vamos lá. Mediatriz de AB, mediatriz de AC, mediatriz de BC. Vou mostrar os pontos médios, tá? E o circuncentro, que é o encontro, né, dessas mediatrizes. Beleza, tá lá, circuncentro, show. Agora, a mediana é o segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Vou mostrar isso, ó. Aqui, ó. Mostrei o baricentro. Repara. Galera, repara só. Eu tenho aqui o triângulo isósceles. Se você variar, mas continuar mantendo a característica do triângulo isósceles, ou seja, dois lados de medidas iguais, então você continua tendo o quê? Os 4 pontos alinhados, tá? Não importa se ele é acutângulo ou se ele é obtusângulo, ou seja, tá vendo? Obtusângulo por quê? É um triângulo isósceles, obtusângulo, porque o ângulo A é maior que 90 a abertura, tá? E aqui, ó, repara, os circuncentro e o ortocentro no triângulo obtusângulo, eles vão para a região exterior ao triângulo, lembra? Então, mas a característica, a propriedade que a gente está abordando é o quê? O alinhamento deles. Continua alinhado, tá bom? Então, voltei aqui. Então, galera, depois de usar o GeoGebra, o que a gente lembrou? O que a gente visualizou?
né, que em um triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis, o baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro, estão alinhados numa mesma direção. Olha lá, os 4 pontos e o alinhamento deles se encontram numa mesma reta, numa mesma direção. Bora! Triângulo equilátero, o que a gente viu já lá na primeira aula? Vamos recapitular isso? Então, se o triângulo é equilátero, como é que vai ficar essa história? Como é que vai ficar esse alinhamento, né, desses 4 pontos, né, desses 4 pontos notáveis? Então, vamos lá. Começando pelas bissetrizes, as retas que dividem o ângulo em 2 de mesma medida. Mostrei em centro. Agora, a altura. Mostrei o ortocentro. Olha lá, hein? Isso aqui é de um triângulo qualquer. Então, mediatriz. Opa. Mostrei ponto médio. Mostrei circuncentro. E medianas. Mostrei baricentro. Isso aqui é um de triângulo qualquer. Aí, ó, triângulo qualquer, tá? Agora, em específico, vou lá no triângulo isósceles. Opa, a gente acabou de ver que no triângulo isósceles, esses 4 pontos notáveis ficam alinhados. E o que acontece quando o ângulo é equilátero? Ou seja, quando eu caminho aqui com o meu vértice, de maneira a fazer com que os 3 lados tenham a mesma medida. A gente vai tendo o quê? Um encontro dos pontos notáveis. Então, galera, quando eu tenho um triângulo equilátero, olha lá, quando eu tenho um triângulo equilátero, o que acontece com os pontos notáveis? Eles são coincidentes, ficam todos no mesmo lugar, tá bom? No mesmo... Então, depois de ver essa atividade, né, o que você lembrou? Que no triângulo equilátero, o que a gente tem? Ó, os 4 pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, são todos coincidentes, todos no mesmo ponto. Todo mundo coincide, lembra disso, hein? E agora, vamos aplicar? Vamos para os exemplos? Bora lá. Primeiro, a altura e a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo formam um ângulo de 40. Calcular o ângulo entre essa altura e a bissetriz do maior ângulo agudo do triângulo. Vamos ver como é que fica. Se a altura e a mediana formam um ângulo de 40, então esse ângulo aqui, ó, é o nosso 40 graus, tá? E tá querendo saber a angulação, né? Tá querendo saber o ângulo entre essa bissetriz, que é a bissetriz do ângulo maior, e a altura. Então, eu quero saber este ângulo aqui. Beleza. Então, se eu quero saber esse ângulo, poxa, eu preciso saber dos 3 ângulos, né? Nesse triângulozinho pequenininho aqui. Então, eu preciso saber esse ângulo aqui. Mas para eu saber esse ângulo, opa, se ele é bissetriz, se eu chamei de Y, aqui também é Y. Mas para eu saber esse ângulo, eu preciso saber essa angulação aqui, esse ângulo aqui. Por quê? Se eu tenho um triângulo retângulo, a mediana é metade da hipotenusa. Então, esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse. Logo, eu preciso saber esse ângulo como um todo. Então, vou chamar aqui esse pedacinho, ó, de Z. Mas para saber esse, eu preciso saber esse tamanho aqui. Então, vou chamar aqui de W. Epa, mas espera aí, parei de novo dentro de outro triângulo isósceles. Se aqui é W, aqui é W. E como é que eu vou descobrir esse W? A partir desse ângulo. Vou chamar de U. Ah, mas espera aí, como é que eu chego nesse ângulo? Poxa, eu preciso desse aqui. Vou chamar de V. E esse aqui eu consigo? Ah, consigo sim. Por quê? O meu problema falou que esse ângulo é 40 e aqui é a altura. Então, aqui é 90. Nesse triângulo aqui, pequenininho do meio, a gente tem o quê? 90, 40 e V. Galera, propriedade do triângulo retângulo. A soma dos ângulos diferentes de 90 também é 90, né? Porque tem que dar 180. Logo, aqui dentro, olhando aqui para dentro, a gente pode escrever o quê? Que 40 mais o teu V é igual a 90, obrigatoriamente, já que o triângulo é retângulo. Vem, daí a gente tem o quê? Que V vai ser igual a 90, descartando esse teu 40. Portanto, teu V é 50 graus. Guardei, usei.
Portanto, o teu V, 50 graus. Se o seu V é 50 graus, o U vai ser quanto? É o que falta para chegar a 180, que vai ser 130, galera. Poxa, se aqui é 130, quanto vale o meu W? Eu estou dentro de um triângulo, que é isósceles. Logo, a soma dos ângulos internos se mantém igual a 180. Vamos lá. Vou ficar aqui com 130 mais W tem que ser igual a 180 graus. Então, 2W vai ser igual a 180 menos o teu 130. Então, 2W, galera, vai ficar igual ó, a 50. Se 2W é 50 graus, um W só vai ser 50 dividido por 2. Portanto, o teu W vai ser igual a 25 graus. Guardei. Oxe, vou colocar aqui, galera, 25 graus. Isso aqui é 25, aqui também é 25. Ah, beleza. Então, peraí. De 90 graus, eu já tenho 40 mais 25. Então, eu já tenho 65 graus. Logo, meu Z vai ser... O Z vai ser 90, descartando o que você já tem. Descartando esse 65, logo, o teu Z vai ser 25 graus. Já vou colocar lá. Então, Z é 25 graus, beleza. Gente, se o Z é 25, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho quais ângulos? Ah, eu tenho o 25 mais 40, 65, o 50 e esse aqui. Gente, mas, além disso, ele não é isósceles? Então, os ângulos da base têm que ser obrigatoriamente iguais. Logo, 25 mais 40, que é 65, tem que ser igual a esse 2y, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, que 2y tem que ser igual a 65 graus. Então, o y tem que ser igual a 65 graus dividido por 2. Portanto, o teu y vai ser igual a 32 graus e meio, tá? Cheguei no valor do y que eu queria tanto. Agora, galera, olha só, olha para esse triângulo aqui. Agora eu sei, eu tenho um triângulo retângulo, cujos ângulos diferentes do de 90 medem x e 32 graus e meio. Logo, esses dois ângulos aqui, obrigatoriamente, tem que fechar em 90. Logo aqui, ó, vou escrever x mais 32 graus e meio tem que bater em 90. Logo, o teu x vai ser 90 menos 32,5. Assim, o x vai ficar quanto? Ah, não sei, vou fazer aqui. Vamos fazer? Esqueci. Como é que se faz essa conta? Não, esquece não. 32 graus e meio é a mesma coisa que 32 graus e 30 minutos. Então, vamos fazer essa conta. Quem menos o 30 minutos? Não tenho, então vou pedir emprestado ao 90, que deixa de ser 90 graus e passa a ser 89 graus. Nisso, ele doou 1 grau. Doar 1 grau é o equivalente a receber 60 minutos. Fica de olho que eu estou na casa dos minutos, tá? Então, vamos comigo. 60 minutos menos 30 minutos? 30 minutos. E aqui, com o que a gente fica? Vamos? 9 menos 2, 7. 8 menos 3, 5. Então, 89 graus menos 32 graus, 57 graus. Portanto, o teu x é 57 graus e 30 minutos. Dois. Em um triângulo ABC, retângulo em A, olha aí, hein? Fica ligado. A medida relativa à hipotenusa e a bissetriz interna relativa ao vértice C formam um ângulo agudo de 60. Calcule a medida do ângulo ACB, tá? Então, eu quero a medida do vértice C, ponto. Tá? Vamos lá. Gente, se o ângulo é retângulo em A, nesse A tem que ter um ângulo de 90. Beleza. A mediana relativa à hipotenusa e a bissetriz interna. Então, a mediana relativa à hipotenusa e a bissetriz interna, eles formam um ângulo agudo de 60 graus. Então, aqui, ó, o ângulo agudo é de 60. Se aqui é de 60, aqui já vem logo, 120. Beleza? Se aqui é 120, peraí. Eu quero saber a medida de ACB. Eu quero essa medida toda aqui, ó, medida do vértice C.
Beleza. Agora, olha só. A mediana é a metade da tua hipotenusa. Então, aqui, ó, esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse. Opa, então já clareou um pouquinho. Observando esse triângulo aqui, ó, eu vejo que esse triângulo é isósceles. Então, esse ângulo da base é igual a esse aqui, tá bom? Se eu chamar aqui de y, aqui também vai ser y. E aqui vai ser 2y, né? Y, 2y, então aqui 2y também. Agora, observando esse triângulo menorzinho aqui, ó, que eu tô passando, né? Que eu estou destacando aqui, ó. Repara, a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né? Logo, o que a gente escreve? Né? Que 2y mais o 120 mais o outro y tem que ser 180. Triângulo, soma dos ângulos internos. Então, vem, ó, 3y tem que ser igual a 180 menos 120. Então, o teu 3y vai ser igual a 60. Daí, y vai ser 60 dividido por 3. Logo, o teu y vai ser 20 graus. Beleza. Se o y é 20, gente, aqui é 20, bissetriz, né? E aqui também é 20. Portanto, a medida do vértice C, vai ser o quê? 20 mais 20, né? 40 graus. E fecha aí. 3. A soma das alturas de um triângulo equilátero mede 18 centímetros. Determine a diferença entre a medida do raio do círculo circunscrito e inscrito nesse triângulo. Gente, se eu tenho que a soma das alturas de um triângulo equilátero mede 18 centímetros, eu tenho que essas três informações que são congruentes, essas três alturas são iguais no triângulo equilátero. E essas três alturas medem 18. Então, se eu chamar essa altura, se eu chamar de H, com o que eu fico? 3 alturas? 3H. Isso é igual a quanto? 18. Então, meu H vai ser 18 dividido por 3. Portanto, meu H vai ser 6 centímetros, ok? Aí, agora, o que eu tenho? Que no triângulo equilátero, esse ponto aqui, ele significa o encontro de todo mundo, dos 4 pontos notáveis. Logo, ele também é o encontro, além de ser o ortocentro, o encontro das alturas, ele também é baricentro, incentro e circuncentro. Então, se eu quero saber a diferença entre o raio do círculo circunscrito e o raio do círculo inscrito, eu vou ter que lembrar do raio da circunferência circunscrita e da inscrita. Porque os 4 pontos estão coincidindo, então vamos embora. Peraí, mas como é que eu vou achar, a partir do momento que esse ponto é baricentro, é incentro, é circuncentro e é ortocentro, eu começo a pensar. Poxa, peraí, o raio, considerando o circuncentro agora, raio da circunferência circunscrita, do círculo circunscrito, é esse segmento aqui, é esse tamanho. Mas espera aí, como é que eu vou saber? Eu vou lembrar do baricentro. Por quê? O baricentro, se coincide, né? Ele tem uma propriedade especial, ele divide a mediana na proporção de 2:1. A cada 2 partes que eu tenho, né, do vértice até o baricentro, eu tenho uma parte do baricentro até o pé dessa mediana, tá? Então, se o meu total é 6, se eu estou dividindo de 2:1, a minha mediana total fica dividida em 3 partes iguais, né? É 2:1. Então, é 2:1, é 1, 2, 3 partes iguais, sacou? Então, se o meu todo é 6, eu vou ter 2 partes de 2 em cima e 1 parte de 2 embaixo. Lembra lá da aula de baricentro? Então agora eu consigo achar. Esse aqui é o meu raio do círculo circunscrito. Portanto, o raio do círculo circunscrito é 4. Menos raio do círculo inscrito. Opa! Lembra que esse ponto é em centro. Se ele é em centro, ele é o centro da circunferência inscrita. Mas espera aí. Como é que eu acho? O raio da circunferência inscrita já está lá. Lembra que é baricentro. A proporção é de 2 partes para 1 parte. Logo, já defini, né? Então, o meu raio do círculo inscrito vai valer exatamente 2. Logo, a diferença entre o raio do círculo circunscrito e o raio do círculo inscrito é exatamente 2 centímetros.
Gente, então esse foi o nosso encontro sobre as propriedades. A gente reviu propriedades de triângulo retângulo, aprendeu mais um pouco, falamos sobre catetos e hipotenusa. Nós vimos triângulo isósceles e triângulo equilátero, revimos esses conceitos, né, do alinhamento e da coincidência do baricentro, do incentro, do circuncentro, do ortocentro, e fizemos os exemplos para a gente ver como é que esses conceitos ficam aplicados, tá? Uma beijoca para todo mundo, bom estudo, galera!